Tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem. Hoje nós temos mais uma aula de arte. Nós vamos dar sequência aí ao nosso conteúdo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um mundo tridimensional, o corpo humano, também sobre a videodança, que é uma modalidade artística, e sobre a animação. Visto que vocês estão estudando desde o início do capítulo sobre quais diferentes modalidades artísticas que nós temos, influências artísticas, aqui nós temos, uma influência artística bastante comum de ser observada, que é o mundo tridimensional. O que quer dizer, Sabemos aí que o aspecto, a definição linguística para a palavra espaço tridimensional é aquela onde você, eu, nós podemos observar aí 3 dimensões. Essas dimensões vão contemplar a altura, a profundidade e também a largura, Que na prática mesmo, para ser bem direto e objetivo, vai se definir ou indicar os relevos, ok? Então, como exemplo aqui de trabalhos, nós podemos citar aí os trabalhos dos povos da antiguidade, ok? Que trabalhavam com formas volumétricas, fazendo um estudo metódico aí do tema em que eles queriam retratar. Vocês podem perceber isso na literatura, para quem já leu os livros de Euclides da Cunha, Ele retrata bem esse mundo tridimensional, esse mundo aí em 3 partes, Embora aí nós podemos notar que na arte também é bastante trabalhado, é bastante falado dessas 3 dimensões, Como essa distância, como essa largura, essa profundidade aí que temos. Aqui, nós temos o escultor francês Auguste Rodin, no ano de 1840 a 1917, que conseguia facilmente aí modelar um busto, Um simples busto, colocando um ovo, Ou em forma oval, Sobre um cilindro e um cone de cada lado dele. Então, nós podemos ter aí uma relação muito clara entre o espaço tridimensional e a geometria, não é mesmo? Essa geometria analítica, que nós chamamos de geometria analítica tridimensional, ou até mesmo geometria descritiva, ela vai retratar aí, no ano, o espaço de maneira tridimensional, ou seja, de maneiras diferentes, mas com um conteúdo bem aproximado, ok? Então, esse artista, ele se dizia ser fácil, explorar aí a noção de proporção, experimentar e criar esculturas que representassem o corpo humano. Lembrando aí, que a escultura, assim como os objetos e seres tridimensionais, eles vão apresentar o aspecto em que eu acabei de falar para vocês. Eles vão apresentar largura, eles vão apresentar altura e eles vão apresentar profundidade. Vocês podem testar fazendo essa atividade da página 26, Que para criar uma obra, vocês podem representar e tentar fazer um corpo, humano com argila ou massinha de modelar. Vocês podem começar modelando a cabeça, as mãos, de forma criativa. Vocês podem criar os olhos, as bocas, façam o teste e monte aí o seu corpo em pé, Para você perceber esses 3 lados, esses 3 elementos do mundo tridimensional. Ok? Aqui na página de vocês 27, vocês podem observar aí umas obras interessantíssimas do Nick, Ele foi, a Nick, ela foi uma pintora, Ela foi uma escultora,
francesa, que viveu aí por volta de 20 anos em Nova York, na década de 1960, e as esculturas ou instalações dela apresentavam aí as memórias de infância, o mundo colorido que ela via, o sentimento feminino, né, os ideais sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea. E vocês conseguem observar bem na página de vocês do livro esses 3 lados da dimensão aí: altura, largura e profundidade, ok? Façam esse exercício de observação e, se surgir dúvida, vocês entrem em contato. Se tratando de outra modalidade artística que é importante também, e é uma nova modalidade, é uma arte moderna, é a nossa tecnologia avançada, né? Nós temos hoje a tecnologia que se renova e muda constantemente. Então, nós temos aqui uma nova modalidade que é a videodança. Vocês já tinham ouvido falar? Essa videodança, ela nasce aí com uma linguagem híbrida, que significa, nono ano, formada por 2 ou mais linguagens. É uma mistura. Então, mistura aí o vídeo mais a dança para se contemplar com a videodança, ok? Então, esse resultado aí deu origem à modalidade também audiovisual e à dança, tá? Quando os primeiros vídeos de dança, eles começavam a ser feitos, tinham apenas o propósito de registrar uma apresentação que antes só era vista ao vivo, né? Então, nós hoje podemos ter aí o contato com os espetáculos não sendo só ao vivo. Então, é uma modalidade artística importante. E o que essa videoarte ela passou a utilizar, né? Ela passou a explorar as técnicas aí do cinema, né? Das artes dos gestos, o movimento do bailarino. Então, isso era para dar esse exemplo de valor, né? Nós podemos citar aqui um dos primeiros artistas e protagonistas aí, o Mercé, que trabalhou, né, com a videodança, e foi dirigido aí, o vídeo que ele produziu foi dividido em sessões, baseando aí como na televisão, né, onde modificava nosso olhar, as distorções da percepção do tempo, na primeira parte, e os dançarinos, ok? Essa exibição aí usavam de importância o corpo humano, tá? Então, por que é importante observarmos esse mundo tridimensional? Né? É o mundo que dá vida aos gestos. É a mesma coisa de eu exemplificar para vocês uma roupa, né? Roupas exibidas no cabide e roupas já sendo exploradas por modelos. Tem uma diferença muito grande na profundidade, como você vai enxergar, como você vai visualizar aquela roupa no cabide. Ela fica mais fácil sendo valorizada e sendo vista aí, vestida em um corpo humano, não é mesmo? Justamente por causa aí dessa altura, dessa largura, dessa profundidade que os nossos olhos podem perceber. Então, esse mundo tridimensional é extremamente importante para nós, né? E o importante, é importante falar para vocês também, a captação aí da dança pelo olho, né? Como que nosso olho vê essa imagem? Ela ganha aí, ela ganha movimento, né? Ela ganha outra existência, né? Que na realidade esse jogo ele permite ser adaptado às novas práticas de dança com a modificação do corpo. Vocês têm dúvida? Qualquer dúvida que surgir depois dessa conversa que nós estamos tendo aqui, eu solicito de vocês que mande via WhatsApp para nós não guardarmos nenhum tipo de dúvida, ok? Aqui nós temos outra modalidade, outras 2 modalidades, que é a animação e o cinema brasileiro. A animação, o stop motion, é uma técnica, tá? Ela é usada para fazer animação com objetos em repouso, por exemplo,
objetos, né, personagens feitos em massinha. Então, como que eles criavam esses personagens? Eles utilizavam massinha escolar, massa caseira, poderia ser massa de biscuit, né, ou feita com farinha, com argila, até mesmo as massas compradas aí em supermercados, ok? Então, eles faziam esses personagens e, ao mesmo tempo, eles empregavam o stop motion, né, que daria aí ação, história e vida a esses personagens, né? Então, por fim, eles gravavam os personagens em movimento e depois passavam a editar o vídeo, tá? E o cinema brasileiro? Qual que é a importância desse cinema brasileiro aí para nós, né? Em meados de 1910, nós tivemos no Brasil aí dificuldades técnicas e econômicas, né? O sonho de fazer um cinema no Brasil. Mas ele começou a se tornar possível. Com quem? Com o cineasta carioca Luiz de Barros. É um dos primeiros que foi aí os pioneiros da produção do cinema nacional. Então, na época também, com a ajuda do mineiro Humberto Mauro, né, que fez 260 filmes ao longo da sua carreira, ele também teve aí essa participação no cinema brasileiro, ok? Nós podemos citar Gonzaga, que fundou aí em 1930 a Cinédia, o primeiro estúdio nacional de grande porte, né? Nessa época ainda, no ano, o cinema falado existia em musicais, caxangadas, né? Eles dominavam aí pouca técnica. Essas técnicas foram surgindo devagar, ok? Então, vocês podem perceber que foi surgindo aí o teatro, foi surgindo aí o cinema brasileiro, né? Na década de 1940, e vinham apresentando aí grandes modalidades artísticas. As tramas, que eram as tramas simples ou complexas, música, dança e humor. Muitos deles produzidos por estúdios cariocas. Então, essa combinação, ela era lucro certo, né? Era uma modalidade que estava ali em alta naquele momento. O fim, né, da década de 1940 e o início da década de 1950, que foi caracterizado pelo processo da modernização aí do cinema nacional, essas tecnologias começaram a surgir com grandes companhias de cinema. A companhia Vera Cruz, vocês podem pesquisar se vocês tiverem dúvida. Também é uma companhia que surgiu aí já com o cinema moderno, né? Eles já traziam técnicas, traziam estrangeiros que melhoravam aí as qualidades dessas obras. No entanto, eles possuíam aí uma falta de prestígio no mercado cinematográfico. Por quê? Porque o custo de produção era elevado, era caro. Então, o cinema brasileiro ele passou por um momento muito difícil. Essa dificuldade que eu falei para vocês em meados de 1910, o elevado custo de produção, né? Nós temos aí filmes que fizeram sucesso, né, com o início aí do cinema brasileiro, né, que foi o Cangaceiro, o filme de Lima Barreto, de 1950, tá? Quem já assistiu? É bom vocês terem contato ainda com a televisão aí, o cinema em preto e branco, né? Hoje nós temos uma gama em alta aí na tecnologia, né? Nós temos várias formas tecnológicas e que mudaram muito, né? E trouxe melhoria, certo? Então, nono ano, eu continuo deixando umas orientações para vocês aqui, para a próxima aula, para vocês fazerem a introdução, a leitura do nosso novo capítulo que nós vamos dar início. Nós vamos falar sobre as composições da arte e nós vamos retratar um aspecto importante,
que é o patrimônio cultural da humanidade, tá? Então, eu quero que vocês iniciem a leitura do capítulo 4, a página 2 à página 18, realize as atividades da página 8 à página 11. Se tiverem dúvida com relação a essa conversa que tivemos, entre em contato pelo WhatsApp. E lembrando que vocês devem manter o caderno em dia e evitar o acúmulo das atividades, ok? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.